Olá, boa noite, queridos colegas de profissão, advogados. Preparamos essa semana para você, advogado iniciante, poder tirar suas dúvidas de todas as áreas possíveis para que você tenha bastante segurança naquilo que você vai trabalhar. Então, são diversas palestras, nós estamos com 3 canais simultâneos, com 3 palestras em cada um desses canais, totalizando 45 palestras. Como você não consegue assistir todas ao mesmo tempo, essas palestras vão ficar até dia 30 de novembro no nosso site, no YouTube, para que você possa assistir. Então, até dia 30 de novembro, você pode estar assistindo e reassistindo aquelas que você precisar, para que você possa ter bastante confiança nessa sua profissão. Quem não faz inscrição não tem direito a certificado. Se você quiser o certificado, entra no site do curso, faz o certificado, faz a inscrição na semana da mentoria, que vai permitir para você receber o certificado e também fazer alguns mini cursos de forma gratuita. Nós vamos falar hoje com a doutora Camille Ziliotto. O que ela vai falar? O que eu gostaria de saber quando eu comecei a advogar? Então, para a gente saber aí algumas dúvidas que ela preparou, afinal de contas, ela trabalha nessa questão. Depois a gente vai falar um pouquinho com vocês para a gente entender o que a gente quer saber, quais são as dúvidas. A doutora Camille é advogada, consultora em produção jurídica, está com uma graduação em andamento em gestão da tecnologia da informação. Tem MBA em gestão e business law pela FGV, também MBA em auditoria integral e ela é secretária da Comissão de Direitos Humanos da OAB-PR. Então, como advogada, secretária da Comissão de Direitos Humanos. Doutora Camille Ziliotto, muito obrigada por aceitar o convite, poder vir aqui falar com esses advogados, com esses colegas, para que eles tirem as suas dúvidas e possam defender os direitos das partes com bastante propriedade. Exatamente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui depois de 6 anos no curso jurídico, podendo falar hoje como palestrante. Agradecer ao Lucas, que está fazendo a nossa gravação, que está aí disponibilizando tudo isso para vocês, a Gilmara pelo convite e todo o curso jurídico aí por disponibilizar esse momento que nós temos aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, a respeito do que eu gostaria realmente de saber quando eu comecei a advogar. Os primeiros passos que nós precisamos ter, né, todo aquele caminho que a gente precisa seguir no dia a dia da advocacia, nem sempre eles são traçados como nós gostaríamos, né? Tudo aquilo que nós vivenciamos na faculdade, quando nós saímos aí no nosso dia a dia, eles acabam vindo e aparecendo de forma muito diferente do que nós imaginávamos. Então, todos esses problemas imensos e urgentes que a gente acaba resolvendo no dia a dia, que aparentemente parecem intransponíveis, são encruzilhadas aí que implicam em decisões muito difíceis, mas que a gente precisa de muita segurança, precisão e rapidez para resolver. E como que nós vamos ter isso, né, diante de um grande passo, né? Nós saímos tão novos da faculdade, a grande maioria saiu com média de até 20, 22, 24 anos, uma média de 24 anos por aí. Então, ainda a gente está iniciando toda essa maturidade, digamos, nesse mundo que nos atinge de uma forma muito abrupta. Então, a gente precisa saber realmente estar no lugar certo e na hora certa, né? Como percorrer esse caminho. E para isso nós precisamos de técnica, conhecimento e experiência. Tudo isso traz um pouco para nós uma reflexão com base no nosso autoconhecimento. Nós dificilmente trabalhamos o nosso autoconhecimento, principalmente no que reflete a faculdade, até no que precede a faculdade, né? Como que nós vamos escolher aquele curso que nós desejamos ali traçar, né, para o nosso futuro. Nós temos muito a imagem de que nós precisamos simplesmente seguir um curso, ter uma faculdade para poder almejar e poder obter um sucesso no futuro. E para quebrar um pouquinho disso, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento para reconhecer quais são as nossas fortalezas e as nossas fraquezas. E trabalhar com elas, né, alinhando tudo isso a uma meta. Como nós vamos atingir uma meta, como nós vamos seguir a ela diante disso. Né? Porque nós saímos... Deixa eu só atrapalhar um pouquinho. Nós temos aqui um espectador
que já viu que o link, que abaixo do nosso vídeo tem o link com o seu material, e ele colocou aqui, lindo material disponibilizado pela doutora Camille. Então, quem quiser acompanhar, ali embaixo tem todas as dicas, tem contato da professora, né? Tá ali embaixo. Obrigada, Wilson, participando aqui, e de lembrar que todo o material tá ali na parte de baixo da descrição. Exatamente. Podem usar esse material como apoio, até para vocês irem seguindo a minha fala e poderem acompanhar aí os próximos passos do que eu vou dar, de como que eu vou dando seguimento. Né? Então, como que nós vamos trabalhando diante disso? Né? Como que a gente trabalha esse autoconhecimento? Porque sair da faculdade cheio de energias, ideias, ambições, buscas de uma carreira, né? Como que a gente vai traçar essa carreira se nós não temos todo esse segmento ali, esse conhecimento? Eu digo muito da minha experiência, né? Como que eu vivi tudo isso na prática. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, então eu saí da faculdade praticamente ali com quase, eu saí com 20, gente, eu não lembro com quantos anos eu saí, mas foi com 23 para 24. Né? Então, eu já tive uma longa experiência ali, somente de estágios e de todo esse caminho, como que foi ali. E a gente sempre busca ter um apoio, ter um mestre, alguém que vá nos orientar e que nos vá traçar esses primeiros passos que geralmente a gente não tem, não vem com isso na faculdade, para não levar esse choque que muitos de nós acabamos levando e tendo isso como uma forma de nos desmotivar no dia a dia. Então, quando nós começamos, né, o que a advocacia iniciante ela visa? A gente está aí no meio, né, caminhando para a advocacia 5.0, então é muita modernidade, é muita tecnologia, então são informações e dados sendo produzidos diariamente que nos fazem ali refletir como que eu vou dar seguimento, né? Tem diversas tecnologias envolvendo ali como que eu vou fazer todos esses traços, como que eu vou caminhar, para onde que eu vou seguir, e sempre lembrando de levar a excelência operacional dos recursos estratégicos que nós utilizamos, que são pessoas e o nosso conhecimento, e levar essa excelência. Como que eu vou demonstrar ao meu cliente essa excelência toda? Né? Então, a gente precisa pensar no nosso talento como esse maior diferencial, como o foco desse ponto-chave que a gente precisa para alcançar, que muitas vezes nós não somos lembrados disso enquanto percorremos, né, quando vamos dando seguimento ao nosso curso. E diante dessas condições, sempre tem uma base principal no mercado, que a gente fala, que é preciso enxergar tudo isso através do olhar da gestão. A gestão é um dos pilares mais defasados que nós temos hoje, quando se trata da faculdade de Direito. Né? A faculdade de Direito ela é muito completa em todos os demais pilares, mas quando se trata em gestão, ainda ele não tem para trazer esse conhecimento para nós como uma atividade essencial que a gente acaba desenvolvendo e modificando todo esse cenário. Né? Então, a gente acaba tendo essa visão empresarial no dia a dia, né? Uma visão de gestão que não é nos apresentada lá antes de nós seguirmos para o mercado de trabalho. Então, se nós sócios, se eu tenho um sócio ou eu advogado individual, já tenho esse olhar, é fundamental para eu dar esse meu segmento junto aos demais pilares que fazem também como chaves, né, os pilares principais, para eu ter uma noção disso tudo, do que eu preciso no meu dia a dia, do qual eu não tinha conhecimento e fui sendo apresentada através desse mentor aí que eu tive de vida. E, né, poder ter essa noção. Então, a gente fala de alguns pilares principais que eu vou pontuar para vocês. É ter essa noção de gestão, uma noção de finanças, a noção de marketing, gestão de pessoas e planejamento. Então, são 5 pilares que precisam ser bem embasados para a gente poder ter uma noção de como que nós vamos traçar, né? Eu vou trabalhar como seletista, eu vou ser autônomo, como que eu vou dar seguimento à minha advocacia, independente de qual caminho eu vou seguir, eu preciso ter essa noção, né? De como que eu vou trabalhar dentro dessas áreas, como que eu vou gerir esses pilares e ter eles como base. Mas, além disso tudo, a gente sempre precisa, lá no início eu já falei para vocês, que nós precisamos ter, diante disso tudo,
uma questão de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento ele vai fundamentar todos esses 5 pilares que nós vamos falar. Até porque dentro deles, por exemplo, quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de gestão de pessoas, o próprio marketing ou planejamento, nós precisamos de metas. E a diferença do serviço que nós prestamos está sempre direcionado a nós. Então, você sempre tem que lembrar que o grande diferencial do serviço é você. Então, defina metas mensuráveis que são fundamentais para o seu serviço. O que você precisa? Porque grande parte daquilo que nós vivenciamos no dia a dia acabam não sendo seguidas, porque a gente fica com aquela preguiça de que não é necessário isso, não precisa daquilo, né? E a gente precisa lembrar que 80% do nosso sucesso, às vezes, é simplesmente o comparecer, estar presente. Então, definir realmente quais são essas metas para nós podermos traçar ali que caminho nós vamos percorrer. Porque sem definir o caminho, a gente acaba sendo o caminho de alguém, sendo a meta de alguém, a agenda de alguém. Então, as metas, o planejamento, ele vai estar envolvido em todas as suas tarefas, desde a gestão da tua atividade jurídica até a própria gestão do escritório. Então, a definição de metas, ela é essencial para esse segmento. Outro ponto principal, tão importante quanto que nós vamos falar aqui, é não ter medo das oportunidades. Principalmente quando nós saímos, né, sendo iniciantes, ali, estando ali com todo aquele conhecimento, aquele gás, mas ainda com uma dificuldade de saber, será que eu vou conseguir dar esse passo? Será que eu consigo atender? Às vezes a gente tem ou a segurança demais ou a insegurança demais, administrando todo o nosso sentimento, e nós ali com essa dificuldade de saber como lidar. Então, não ter medo dessas oportunidades é um bom caminho para a gente não cair nas famosas armadilhas do não compensa. Não compensa essa oportunidade, não compensa esse emprego, talvez não compense essa função, sendo que, às vezes, aquelas funções que são pequenas, né, que muitas vezes a gente não acredita que não vai refletir em nada, pode te levar aonde você deseja chegar. Mas, para isso, a gente precisa saber realmente quais são as nossas metas, como que nós vamos alcançar tudo isso, para que ela possa ser uma oportunidade viável e você consiga enxergar se ela vai te levar ali onde você precisa. Além disso, eu vejo muito que nós, no mundo jurídico, por muitas vezes, ficamos receosos em pedir indicações. Ficamos com medo de dizer, olha, né, me indique, me traga essa oportunidade, você pode me apresentar, você pode me ajudar, me auxiliar nisso, né? Porque isso que eu falei no primeiro momento da gente ter um mentor. Então, se nós conhecemos, nós estamos no mundo de influências, nós precisamos de todo esse networking trabalhando conosco. Então, conhece pessoas que são mais influentes, que estão à frente de maiores negócios ou que já têm uma experiência mais avançada, utilizem eles como um amparo, né? Como uma âncora para te alavancar e te levar onde você precisa. Então, se você tem essa pessoa que possa ali te levar na área em que você tem interesse e ele já é bem sucedido, peça essa indicação para ele te conectar e te oferecer essas informações. Isso vai ser uma chave para você ampliar o seu meio de comunicação. Porque se nós ficarmos esperando, né, ficar sentado o dia inteiro no escritório, esperando com que o cliente apareça, ele dificilmente vai aparecer. Né? Hoje nós temos um universo de oportunidades e meios de comunicação que levam os clientes de forma diversa a você. Então, nós tendo essa comunicação, nós conseguimos trabalhar melhor e mais à frente de todo esse meio que nos é novo, né? Que nos é apresentado de forma abrupta. A primeira impressão. Eu sempre tento lembrar, e eu ainda não fui atrás da porcentagem. Não fui atrás da porcentagem, mas a primeira impressão, a gente sempre ouve aquela frase, né? A primeira impressão é a que fica. Infelizmente, isso é verdade. Para nós modificarmos essa primeira impressão, eu lembro que a minha consultora de imagem falou que ela fez um estudo, fez um estudo sobre isso, ou estudou tudo,
que falava, parece que você precisa de 3 a 7 reuniões, alguma coisa assim, de 3 a 7, esse é um número intermediário, para modificar aquela péssima impressão que você deixou na pessoa, comprovar que realmente você vale a pena. Então, numa primeira impressão, o que nós precisamos trabalhar? Se apresentar adequadamente, né? Estarmos ali como se fosse um super evento, uma entrevista de emprego, como se fosse um cliente que fosse... Todos os clientes devem ser tratados dessa forma, né? Mas sempre como fosse o primeiro, como se fosse a entrevista de emprego, que você fosse ali se preparar da melhor forma. Eu sempre digo, até estava brincando nas minhas redes sociais agora, e a ansiedade onde fica. Toda palestra que eu dou é a mesma ansiedade, as mesmas borboletas no estômago, como se fosse a primeira, a mão suando, toda a preparação. Então, assim, você tem que ter todo um ritual, uma preparação para causar essa primeira impressão, sempre da mesma forma, para aproveitar isso como uma oportunidade, né? Porque senão a gente vai estar à frente de uma oportunidade ali que talvez esteja sendo perdida em razão disso. Mostrar o nosso valor. Quando eu falei atrás ali da questão do nosso autoconhecimento, da nossa segurança, por muitas vezes o nosso valor nós não transmitimos adequadamente em razão de não conhecer nossas fortalezas e nossas fraquezas. Então, a nossa fraqueza fica mais acentuada à frente disso, prejudicando todo esse nosso valor, como que nós apresentamos ele, né? Como que nós nos valorizamos. Às vezes, é muito difícil, diante de um cenário com com muita concorrência, tanta gente boa ao mesmo tempo trabalhando, isso gera um medo, nos coloca num patamar que talvez deixe isso apresentar-se de forma equivocada. Então, ninguém vai conhecer as nossas qualidades se nós não apresentarmos a elas, se nós não nos valorizarmos e falarmos, olha, eu faço isso, eu faço muito bem, né? Como que vai ser feito? Vamos conversar, vamos fazer uma breve apresentação. Isso vai conciliar com o ponto anterior que eu falei, de dar uma primeira impressão, né? Sempre ter um cartão de visita, ter todo um ali. Às vezes é uma conversa que você está tendo num encontro, num evento, num programa da OAB, num curso, numa festa, qualquer outra coisa, você tem que estar preparado, porque as oportunidades elas estão passando por todos os lados. Basta a gente saber o momento adequado para fazer essa prévia apresentação. Então, ter essa comunicação, tanto interior quanto exterior, levando, né, da melhor forma esse posicionamento para definir se nós vamos transmitir essa imagem de vencedor, ou como alguns autores apresentam, esse lado perdedor, né? Que por muitas empresas, claro que essa visão ela é mais acentuada no mundo empresarial, mas lembrar que o modelo empresarial ele está mais presente no nosso dia a dia jurídico. Então, nós estamos falando de uma concorrência direta, então é bom que a gente se apresente e demonstre todo esse nosso valor. E como a gente falou no primeiro momento a respeito de gestão, planejamento, toda essa organização que não nos é apresentada, em nenhum momento ensinam para a gente como fazer esse planejamento e como nos concentrar naquilo que realmente é importante. Nós despendemos muito do nosso tempo com coisas que não necessariamente precisam ser executadas por nós. Claro, se nós pensarmos numa advocacia iniciante, estou começando tudo sozinho, é normal que eu seja multifuncional, né? Eu sou o meu financeiro, eu sou a minha recepcionista, eu sou advogado e ao mesmo tempo faço todo o meu marketing, a limpeza do escritório, mas aos poucos eu tenho que estar preparado para ir delegando essas tarefas e transmitindo isso para quem realmente possa fazer e tenha essa delegação muito bem feita. Então, abrir a nossa mente para que nós possamos, né, realizar aquilo realmente que precisa ser feito de forma concreta e com uma concentração voltada somente para isso, resolver situações que precisam da nossa concentração. Então, se a gente pensar numa situação complexa, por exemplo, eu devo transformar isso numa pergunta e reservar de 15 a 30 minutos para responder. Então, toda essa situação complexa, eu vou direcionar toda a minha concentração a ela,
e tirar todas as demais distrações que tem à minha volta, para que isso não me perturbe e não tire todo esse foco que acaba ocorrendo no dia a dia ali, para que eu possa ter isso muito bem direcionado ao ponto que eu preciso. Outro ponto-chave interessante, que era bom eu ter aprendido bem no início, e isso machucou muito o meu crescimento, bem no início da minha carreira e tudo mais, foram os pontos que mais judiaram, como dizem, né? Mas que maltrataram de verdade a carcaça que a gente carrega no dia a dia, essa bagagem que nós trazemos. É a questão do não basta ser, é preciso parecer, né? Alguns falam, de acordo com Maquiavel, que é preciso parecer antes de ser, mas aqui a gente modifica um pouquinho, não basta ser, é preciso parecer também. Então, como você define o mundo, através de todas as fortalezas, todo aquele autoconhecimento que a gente tem, no profissional nós precisamos destacar isso através de nossas competências. Então, enfatizar as nossas fortalezas e buscar as soluções para aquelas fraquezas, oferecendo isso ao nosso cliente. Então, nós estamos falando do nosso serviço. Então, pegar toda essa fortaleza, né, esses pontos fortes que nós temos e apresentar isso como uma chave principal para demonstrar que nós somos capazes e que nós não estamos parecendo apenas, né? Nós falamos muito do parecer ser antes de ser, é porque nós utilizamos de muitos critérios, como que eu posso explicar para vocês? Muitos critérios não intelectuais, e sim materiais, né? Ter um excelente carro, uma excelente roupa, um computador, um celular. Então, muitos utilizam essa frase de Maquiavel para parecer antes de ser, para demonstrar isso, para conquistar muitos, né, através do olhar. Mas não somente isso, nós precisamos também do intelecto. O intelecto é o principal, é o nosso serviço. Então, transformar a nossa fortaleza através do nosso serviço, do nosso intelectual, né? Então, levar isso como um ponto principal. E outra síndrome que alguns autores colocam e a gente traz como, eu percebia muito isso entre colegas na minha época, a síndrome do não sou pago para isso. Eu não vou fazer isso porque eu não recebo nada. Eu não vou atender um cliente porque não está me pagando. Óbvio que também a gente não vai trabalhar para o resto da vida, né, com livre, né? A gente tem um formato, uma precificação para tudo, mas tem determinadas coisas que a vida me ensinou, esse mestre me ensinou, que ela vem por meio dessas recompensas, né? Lá na frente, às vezes, a gente vai perceber que, talvez essa ajuda que a gente deu aqui hoje, uma indicação que a gente fez, que às vezes não trouxe nada, às vezes, o honorário às vezes é tão pequeno, ou, né, esses dias estava brincando, eu disse, olha, tem pessoas que não estariam onde eu estou fazendo o que eu estou fazendo, porque tem, às vezes, um diploma, ou tem uma pós-graduação, tem um mestrado, às vezes, por ter os títulos, não fazem as atividades, por acreditar que não podem fazer o básico. Mas a gente tem que lembrar que quando nós estamos começando, às vezes os primeiros atos, eles precisam ser feitos desde o primeiro ponto, né? Para a gente construir um prédio, você precisa fazer né, toda a parte ali que vai estruturar essa nossa base, senão a gente vai construir a Torre de Babel, né? Ela vai sair torta, vai ficar de pé como ficou e fica até hoje? Vai, mas assim, não são todas as estruturas que nós vamos construir desse jeito e que elas vão permanecer de pé. Então, não importa o tamanho da oportunidade, como quer que ela seja, a direção, o que nós precisamos avaliar é a direção dos nossos objetivos. Então, se ela não está dentro dos nossos objetivos, aquilo que nós traçamos no primeiro momento, aí sim, é uma oportunidade para a gente recusar. Do contrário, não importa se a gente está sendo pago ou não, a gente deve fazer, até porque nós fizemos um juramento à frente de tudo que nós estamos defendendo, né? Nós defendemos direitos, estamos trabalhando com isso, esse é o nosso serviço. Então, claro que ser bem remunerado é parte da nossa recompensa, mas não olhar apenas para isso, apenas para a remuneração, e sim pelo bem que a gente está fazendo para o próximo, né? Eu falo muito isso nas minhas redes sociais.
o compartilhar conhecimento, na hora que a gente transmite esse conhecimento, mesmo no ajudar o outro, é uma forma da gente estar tendo essa oportunidade de ressignificar e trazer essa direção para os nossos objetivos como uma forma de oportunidade para aquilo que a gente precisa. Porque lá na frente tenho certeza que alguém vai lembrar, alguém vai enxergar e vai ver que lá atrás você fez isso, que você trouxe esse modelo como diferença e que você não estava pensando somente, né, no teu formato de remuneração ou nos teus honorários aí como o principal pilar de tudo. E para fechar isso daí, eu pergunto para vocês, quem é o mestre da sua vida? Né? Quem se tornou o seu maior referencial? Nós temos muito, eu lembro muito, ontem vocês tiveram palestra aqui com o Michel, teve com Michel não, hoje foi com o Michel, que me antecedeu, ontem foi com o Lebre, então eles foram meus professores, eu quando vejo eles eu consigo ver, são referenciais para nós, né? Trabalho com alguns deles hoje no dia a dia, então você consegue ver como o mundo dá voltas, como isso enxerga e faz você... Quando eu estava sentada aí na cadeira do jurídico, estava lá, eu ficava no fundão, gente. Confesso que eu sentava nas últimas cadeiras por causa do horário que eu chegava. Não era porque eu queria, era o horário que eu chegava. Chegava sempre próximo ao horário das 7 e ficava lá nas últimas fileiras, né? Então, mas eu sentava e sempre pensava, né? Será que um dia eu vou estar à frente? Será que um dia eu vou chegar? Será que um dia eu vou ter um contato próximo? E você nunca imagina que um dia você pode estar do outro lado, ou estar como eles, ou ao lado deles, como hoje acontece. Então, é lembrar que a gente precisa ter mestres hoje, isso é muito ausente no nosso dia a dia, né? Lembrar que nós precisamos de mestres, que mestres fazem a parte desse nosso trajeto de como vamos nos orientar. Eu sempre falo que o meu mestre foi o meu tio é advogado, grande profissional da área aqui que trabalha comigo hoje, que depois de... Eu comecei a trabalhar com ele com 17 anos, e depois de alguns anos ausente, hoje eu estou em conjunto dele, faço uma parceria. Depois de muito tempo distante, a gente resolveu, de certa forma, fazer um laço de novo e retomar aquilo que lá atrás não tinha dado certo, mas hoje, felizmente, está dando certo. Mas foi ele que trouxe toda essa bagagem, que me instruiu, que me apresentou, que me fez ter coragem e me levou no mundo. Então, busquem o mestre de vocês, busquem o referencial. Tem profissionais incríveis aqui, que são referenciais para nós, que falam e agregam muito conteúdo. E não tenham medo de pedir ajuda para quem vocês conhecem. Não tenham medo de perguntar. Eu falo para todo mundo, vem e pergunta, porque a gente pode sim dar uma resposta, ajudar, orientar. Olha, aqui você pode dar seguimento ali, porque quando nós estamos começando, o que falta para nós é ter uma mão como apoio. É ter alguém que nos puxe e diga, olha, você pode seguir nesse caminho, vai dar certo. Mas, né, dá uma corrigida aqui, faz uma caminhadazinha aqui, faz de um jeito e tal. Porque, às vezes, nem todo mundo tem um mestre que possa caminhar com a gente ou tenha encontrado esse mestre, né? O nosso secretário da comissão da OAB Paraná aqui, o Rodrigo Sanches Rios, ele teve um grande mestre e fala deles emocionado, assim, sempre muito emocionado desse mestre. Então, procurem o mestre de vocês, tenham isso como amparo. Esse é um pouco do meu conhecimento, da minha experiência que eu posso trazer para vocês, daquilo que poderia ter feito a diferença para mim lá atrás e veio fazendo com o decorrer dos anos e ainda faz muita diferença, porque um mestre é para a vida toda. Eu acho que vocês precisam encontrar o de vocês e ter esse referencial para que ele seja aí todo o traço que vai direcionar a carreira de vocês e vai levar vocês adiante. Então, eu encerro aqui, deixo aberto para perguntas, deixo meu agradecimento. Não temos perguntas ainda, mas elogios. Muito boa palestra, super didática, muito bom. Obrigada por este conhecimento tão preciso. E vamos verificar se chega alguma pergunta. Não, eu queria saber um pouco da Camille, porque a Camille não advoga. O que é que você faz, Camille? Como é que você trabalha? Conta um pouquinho para a gente, para que os advogados iniciantes também saibam dessas outras atividades que a gente pode fazer além de advogar. Exatamente, o medo da advocacia, né? Eu digo que a gente começa
sem parâmetro. Eu realmente fui jogada na advocacia. Até hoje eu fico me perguntando no direito, por que eu escolhi o direito quando fui fazer vestibular. O meu parâmetro foi meu tio e eu acabei caindo na consultoria. No último ano de direito, eu fui encontrada, graças a Deus, por um olheiro, tipo um futebol, assim, né? Foi um olheiro que me achou. E eu fiz todo um teste de avaliação, de personalidade e tudo mais, e fui identificada que o meu perfil era totalmente para controller, né? Fiquei anos em escritórios fazendo gerência como controller jurídica, que é a área da gestão dentro do escritório, que hoje eu só estou atuando diretamente com consultoria. Então, hoje eu dou cursos, dou consultoria em escritórios, então eu ajudo a estruturar todo o modelo organizacional do escritório, principalmente na área jurídica, que nós temos aí essa grande dificuldade de organizar, colocar tudo dentro de um padrão, né, como gerenciar o nosso tempo. Então, estou aí seguindo na área da consultoria, mas que a gente precisa de todo o conhecimento jurídico para embasar essa orientação, esse modelo organizacional, a gente precisa disso tudo. Mas o mundo jurídico nunca está fechado para mim, né? Ele está sempre se renovando. Quem quiser saber de consultoria ou fazer curso com a professora Camille, como é que eles entram em contato? Tem o meu LinkedIn, ali no próprio documento tem, mas todo mundo que procurar pelo meu nome, Camille Ziliotto, vai me achar no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Então, todas as ferramentas. No Instagram eu estou diariamente, né? Lá tem todos os links, tem todos os impulsos que eu posso direcionar para vocês, né? Como que eu posso trazer tudo isso. E batendo apenas meu nome, Camille Ziliotto, vocês conseguem encontrar. Mas caso precisem, tem o meu e-mail, que é o contato@consultoriakz.com.br, e estou sempre disponível, precisando, entrem em contato que eu respondo todo mundo. A Débora, lá do Tocantins, está falando, ouvir essas experiências nos ajudam muito. E isso é verdade, a gente começa e tem que saber que no começo realmente é tudo muito difícil e a gente precisa ter alguém como espelho, alguém para se guiar, para poder caminhar sozinho. E não é só advogar, né? Aí a doutora Camille que fala, ela começou e virou consultora. Né? É advogada, fez direito, é bacharel em direito, passou na UAB, trabalha na comissão e não advoga, faz consultoria. Consultoria. Uhum. Então a gente não precisa. É muito amplo, né? E a consultoria ela faz a parte financeira, tem toda a parte de controles internos, para poder orientar os escritórios grandes que têm essas delimitações aí com pessoas diferentes. E quando a gente começa, a gente tem que aprender tudo. Até quanto vale a nossa hora para a gente poder tirar dúvida. A nossa hora é o que traça o nosso caminho, né? Definir. Eu sempre digo para eles, a partir do momento que a gente descobre o valor da nossa hora, nós começamos a delimitar quais são as atividades que a gente realmente precisa fazer e quais nós conseguimos delegar, para não ficar tumultuado, né? A gente tem uma impressão muito de uma advocacia muito antiga, de que advogado bom, advogado de sucesso é aquele com a mesa lotada, cheia de papel, cheia de processos, e isso teoricamente não é uma verdade. A gente consegue ser muito produtivo e ter muito sucesso e prosperidade, cumprindo exatamente aquilo que a gente precisa. Conseguir achar parceiros para que a gente possa dividir. Nós tivemos uma palestra com a professora Nelise Caminha, que ela falou uma coisa, eu estava assistindo, porque meu canal tinha acabado, eu corri para assistir o dela, porque a gente sempre acaba pegando algumas coisas. E eu achei interessante que ela falou que a gente tem que firmar os nossos pontos fortes. Eu não tenho por que largar os meus pontos fortes e ficar melhorando os fracos. Se eu sou fraca naquilo, faz uma parceria. E aí, na hora de delimitar os assuntos, vamos ver naquilo que eu posso trabalhar, aquilo que eu posso fazer. Então, no começo, eu tenho que ser advogada, financeiro, contador e tudo. Não tenho o que fazer, a gente tem que ir por tudo. Mas a partir do momento que a gente pode ir escolhendo, daí a gente vai escolhendo e vai melhorando naquilo que nós somos fortes. No material que eu disponibilizei para todo mundo ali, eu tenho 4 documentários que traz muito essa reflexão, né? Na verdade, são 2 TED Talks e 2 filmes
que nós assistimos, assim, principalmente os filmes, né? O Senhor Estagiário e o Caso Sully, que quando a gente assiste, você não percebe, você não para refletir, porque a gente sempre está no automático, né? Ah, é mais um filme que eu estou assistindo, não está tirando todo o conceito dele. Mas depois que você para analisar ele de forma estratégica, você tira muito conteúdo dele. Então, são conteúdos ali que estão com os links disponíveis. Na hora que vocês baixarem o PDF, é só clicar que o vídeo do YouTube abre e vocês podem desfrutar dessas indicações. Que bom. Só elogios, nenhuma dúvida. Então, que a gente possa aí ter bastante sucesso na vida de vocês. Quem precisar de ajuda com consultoria, a professora Camille passou os contatos que ela pode estar ajudando. Né? Quem é de escritório grande, não é de escritório iniciante, também tem consultoria que eles fazem toda essa atividade. Não é só para o iniciante. Então, a atividade dela vai para poder ajudar os escritórios grandes ou pequenos, né? Vamos, então, falar só que quem não fez inscrição, tem inscrição aberta, e falar um pouquinho do curso. A gente está com uma promoção da pós-graduação, que quem comprar uma pós vai poder cursar 3 pós. Paga uma e cursa 3, está lá no curso em pós-graduação, tem lá 3 em 1. Você paga por uma e pode fazer pós em prática civil, em penal e em trabalhista. Tem que assistir os conteúdos, tem que fazer prova, e o TCC é opcional, mas a gente aconselha que faça, porque alguns concursos só pontuam se tiver TCC. Então, já é uma dica, já é uma consultoria que a gente dá aí para vocês de graça. Só pontua com TCC, então façam TCC. Não tivemos mais nenhum, então vou agradecer a doutora Camille, que gentilmente aceitou falar conosco quando eu pedi e estava pronta para poder falar com esses advogados iniciantes, principalmente, para eles terem confiança, para saber que se a gente está preparado, a gente consegue sim defender os interesses das partes com qualidade. Bem lembrou o que a gente jurou. A gente jura lá que vai defender com o mesmo denodo, humildes e poderosos. Então, é isso que a gente tem que fazer e trabalhar com qualidade. Por isso, nós pensamos nessa semana bem diversificada, para poder tirar todas as dúvidas, para que vocês consigam estudar, consigam saber que preparados a gente tem bastante sucesso. A gente tem que estar preparado, estudado, vai para uma audiência preparado, não é para estar aí esperando as coisas caírem, né? Tem que gerir não só o escritório, a vida jurídica, tem que gerir toda a vida para colocar todas essas atividades dentro da sua vida e ter bastante sucesso. Então, muito obrigada, professora, e espero poder contar em breve em outras oportunidades, que a gente possa fazer mais eventos como esse. Claro, sempre é uma honra, contem comigo, se precisarem. Certo, obrigada, boa noite a todos. Temos mais uma palestra às 21 horas, exatamente sobre a profissão da professora Camille, o controller jurídico. Doutora Samantha Albini vai falar sobre a profissão do controller. Então, às 21 horas, o que é o controller jurídico, né? A professora Camille falou que era, eu não perguntei sobre a função, porque a doutora Samantha vem na sequência e vai explicar para a gente o que é essa outra atividade. Tudo dentro das áreas que o bacharel em Direito pode seguir, que o advogado pode seguir. Então, até daqui a pouco.